Toxoplasmose cerebral fatal, jovem cérebro limpo após milagre. Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando o irmão Lucas, um jovem de 23 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, começou a sentir os primeiros sinais de que algo não estava bem. Ele havia acabado de chegar da reunião de jovens, onde, como de costume, participou com alegria dos cânticos e da palavra compartilhada. Mas ao chegar em casa, uma dor de cabeça intensa o atingiu como um raio. Não era uma dor comum, daquelas que passam com um analgésico ou um pouco de descanso. Era uma dor latejante, que parecia perfurar seu crânio de dentro para fora, acompanhada de uma sensação de queimação nos olhos. Lucas tentou ignorar, achando que poderia ser cansaço ou até mesmo um resfriado se aproximando. Tomou um remédio, deitou-se e tentou descansar. Porém, à noite, a dor piorou. Ele começou a sentir náuseas, e seu corpo tremia como se estivesse com febre, embora o termômetro marcasse apenas 37,2 graus Celsius. Sua mãe, Irmã Maria, percebeu que algo estava errado quando viu segurar a cabeça com as mãos, gemendo baixinho. "Filho, o que é isso? Você está muito pálido", ela disse, colocando a mão em sua testa. Lucas mal conseguia responder. "Não sei, mãe, parece que tem algo apertando meu cérebro", foi tudo o que conseguiu dizer antes de vomitar. No domingo de manhã, a situação piorou. Lucas acordou confuso, com dificuldade para falar. Sua fala estava arrastada, como se sua língua estivesse pesada. Ele tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam direito, e ele quase caiu. Sua irmã Ana, assustada, chamou os pais. O irmão Paulo, seu pai, olhando para o filho, viu que seus olhos estavam desalinhados, como se não conseguissem focar no mesmo ponto. "Isso não é normal. Vamos levá-lo ao médico agora", decidiu o pai, com a voz trêmula, mas firme. No hospital, os médicos fizeram vários exames. Primeiro, suspeitaram de meningite, mas os testes deram negativo. Depois, pensaram em um AVC, mas Lucas era jovem e não tinha histórico de pressão alta ou colesterol. Foi então que o neurologista pediu uma ressonância magnética do cérebro. O resultado veio como um choque: toxoplasmose cerebral. O médico explicou que se tratava de uma infecção grave causada por um parasita que havia atingido o cérebro de Lucas, formando vários abscessos. É uma condição rara em pessoas com o sistema imunológico saudável, mas quando acontece pode ser fatal, disse o médico com um tom sério. Ele precisa começar o tratamento imediatamente, senão as lesões podem aumentar e causar danos irreversíveis ou até a morte. A notícia caiu como uma bomba sobre a família. Como um jovem saudável, que nunca teve problemas sérios de saúde, poderia estar com uma doença tão grave? A irmã Maria chorou em silêncio, enquanto o irmão Paulo, tentando manter a calma, perguntou: "Doutor, quais são as chances de ele se recuperar?" O médico hesitou antes de responder. "Com o tratamento adequado, há esperança, mas os abscessos já estão em uma fase avançada. Vamos fazer tudo o que pudermos." Lucas foi internado na UTI. Os médicos iniciaram um coquetel de antibióticos e antiparasitários, mas as primeiras 48 horas foram de agonia. Ele alternava entre momentos de lucidez e delírio. Em um desses momentos, quando sua mãe estava ao seu lado, ele segurou sua mão com força e disse, com voz fraca: "Mãe, eu não quero morrer. Eu ainda tenho tanto para fazer pela obra do Senhor." Aquelas palavras partiram o coração da irmã Maria. Ela se ajoelhou ali mesmo, ao lado da cama do filho, e começou a orar em voz alta: "Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor conhece o corpo do meu filho melhor do que qualquer homem. Eu peço pela tua misericórdia, que estendas a tua mão e curas o meu Lucas. Não permitas que o inimigo leve a vida dele. Ele é teu, Senhor. Ele ainda tem muito a servir na tua obra." Enquanto isso, a notícia se espalhou entre os irmãos da congregação. Irmãos e irmãs começaram a se reunir em casas na igreja em pequenos grupos para interceder por Lucas. As orações subiam a Deus dia e noite. Alguns jejuavam, outros choravam, todos clamando pelo mesmo milagre. O irmão José, um ancião da igreja, visitou Lucas no hospital e, ao ver seu estado, colocou as mãos sobre sua cabeça e orou com lágrimas: "Pai Celestial, tu és o Deus que faz maravilhas. Não há impossíveis para ti. Eu te peço, pela fé que temos em ti, que limpem o cérebro deste jovem. Que os médicos fiquem admirados com a tua obra. Que a tua glória seja manifestada aqui, Senhor." Os dias se passaram e, apesar do tratamento, Lucas não apresentava melhora significativa. Os exames mostravam que os abscessos continuavam ativos, e os médicos começaram a falar sobre a possibilidade de uma cirurgia para drenar as lesões, o que era arriscado devido à localização delas. A família, porém, se apegou à promessa de que Deus ouve as orações dos seus filhos.
Em uma noite, enquanto a irmã Maria lia a Bíblia ao lado do filho, ela abriu em Salmos 103:3, que diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aquelas palavras a encheram de uma paz inexplicável. Ela fechou os olhos e orou: Senhor, eu creio que tu és fiel. Eu não vou duvidar, mesmo que as coisas pareçam impossíveis. Tu disseste que saras, e eu vou confiar nisso. No 10º dia de internação, algo inesperado aconteceu. Lucas acordou e, pela primeira vez desde que havia sido internado, sentiu que a dor de cabeça havia diminuído. Ele conseguiu abrir os olhos com mais clareza e, ao ver sua mãe, sorriu fraco. Mãe, eu sonhei com o Senhor Jesus esta noite, ele disse. Sonhei que ele estava de pé ao meu lado, e colocou a mão na minha cabeça. Eu senti um calor forte, como se algo estivesse saindo de mim. A irmã Maria não sabia o que dizer. Ela apenas abraçou o filho e chorou, agradecendo a Deus em silêncio. Os médicos, ao fazerem novos exames, ficaram surpresos. As lesões, que antes eram múltiplas e inflamadas, estavam significativamente reduzidas. Isso não é normal, disse o neurologista, comparando as imagens. Em tão pouco tempo, não deveríamos ver uma melhora tão drástica. É como se o cérebro estivesse se regenerando. A família soube, naquele momento, que Deus havia começado a operar, mas a batalha ainda não havia terminado. Nos dias seguintes, Lucas continuou a melhorar. A fala voltou ao normal, os tremores cessaram, e ele conseguiu se sentar sozinho. Os médicos diminuíram a medicação, e os exames mostravam que os abscessos estavam desaparecendo. Em menos de um mês, uma nova ressonância revelou algo que deixou até os profissionais de saúde sem palavras. O cérebro de Lucas estava limpo. Não havia mais nenhum sinal da toxoplasmose. Isso é um milagre médico, disse o médico, olhando para os pais de Lucas. Não há explicação científica para uma recuperação tão rápida e completa. Quando Lucas recebeu alta, a congregação toda se reuniu para agradecer a Deus. Na reunião de ação de graças, ele deu seu testemunho, com lágrimas nos olhos. Irmãos, eu senti a mão de Deus me tocando. Eu sabia que se fosse da sua vontade, ele me curaria. E ele fez. Não foi pelos médicos, não foi pela medicina, foi pela misericórdia dele. Eu estava à beira da morte, mas Deus me deu uma segunda chance. E eu prometo a ele que vou usar minha vida para servi-lo ainda mais. Sua mãe, ao final, levantou-se e disse: quando tudo parecia perdido, Deus mostrou que ele está no controle. Ele ouve as nossas orações. Ele vê as nossas lágrimas. E quando ele age, ninguém pode dizer que não é ele. A minha família experimentou um milagre. E hoje nós estamos aqui para dar glória ao seu nome. Hoje, mais de 2 anos depois, Lucas está completamente curado. Ele continua frequente nas reuniões, serve na obra do Senhor com mais dedicação do que nunca, e seu testemunho tem fortalecido a fé de muitos. Sempre que alguém pergunta como ele se curou de uma doença tão grave, ele responde com simplicidade: foi Deus. Só ele poderia ter feito isso. E assim, mais uma vez, o Senhor mostrou que mesmo quando a medicina diz que não há esperança, ele é o Deus dos impossíveis. Que a sua obra seja sempre louvada, e que os nossos corações nunca deixem de confiar nele, pois ele é fiel e poderoso para nos livrar de toda enfermidade, seja do corpo ou da alma. Amém. A vida de Lucas depois daquele milagre não voltou a ser a mesma, e isso não era por causa das sequelas da doença, mas pela transformação que Deus operou em seu coração. Ele, que antes era um jovem quieto, quase tímido nas reuniões, agora falava com uma convicção que só quem experimentou o poder de Deus pode ter. Não era orgulho, não era exaltação própria, mas uma certeza profunda de que se Deus o tirara das portas da morte, era porque tinha um propósito para ele. E esse propósito não era pequeno. Nos primeiros meses após a alta, Lucas sentiu um peso no coração toda vez que via alguém doente na congregação. Não era medo, mas uma compaixão que o fazia orar com mais fervor. Ele começava a entender que a cura que receberá não era só para ele, mas para que outros também crescem. Certa vez, uma irmã da igreja, Dona Maria, foi diagnosticada com um problema grave no fígado. Os médicos disseram que ela precisaria de um transplante, mas, pela idade e condições de saúde, as chances eram mínimas. Lucas foi visitá-la no hospital, sentou-se ao lado da cama e, com lágrimas nos olhos, disse: Irmã Maria, eu também estive onde a senhora está. Os médicos disseram que não tinha jeito, mas Deus fez o impossível por mim, e Ele pode fazer por você também. Eles oraram juntos, com Lucas segurando a mão frágil da irmã, pedindo a Deus não apenas a cura, mas a glória do seu nome. Dias depois, nos exames de rotina, os médicos ficaram perplexos. As funções do fígado de Dona Maria haviam se normalizado de forma inexplicável. Ela não precisou do transplante.
Quando voltou à congregação para dar seu testemunho, olhou para Lucas e disse: Meu filho, foi a sua fé que me salvou. Mas Lucas balançou a cabeça, firme: Não foi minha fé, irmã. Foi a fé em Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele curou a mim, por que não curaria a senhora também? Esse tipo de coisa começou a acontecer com mais frequência. Não que Lucas tivesse algum dom especial, mas porque ele havia aprendido a depender totalmente de Deus. Uma vez, um irmão chamado João, que trabalhava na construção civil, sofreu um acidente grave. Uma viga de metal caiu sobre suas costas, fraturando vértebras. Os médicos disseram que ele poderia ficar paralítico. Lucas foi ao hospital, levou outros irmãos, e eles passaram a noite em oração. Não eram palavras bonitas ou longos discursos, mas clamores do coração, como o salmista que diz: Inclinai os vossos ouvidos, ó Senhor, e ouvi-me, pois estou aflito e necessitado. Salmo 86, 1. Na manhã seguinte, quando os médicos foram fazer novos exames, João conseguiu mover os dedos dos pés. Em uma semana já estava se levantando com ajuda. Em um mês, voltou a andar. Os médicos chamaram de recuperação surpreendente, mas João, ao subir ao púlpito para agradecer, disse com voz embargada: Irmãos, eu não tenho dúvidas. Foi Deus quem me levantou. E ele usou a oração daqueles que creram por mim, mesmo quando eu não tinha forças para crer. Lucas não se cansava de repetir: Deus não muda. Se ele fez por mim, por Dona Maria, por João, ele pode fazer por qualquer um que confiar nele. E essa confiança não era cega, era baseada na palavra. Ele passava horas lendo os evangelhos, especialmente os relatos de Jesus curando os enfermos. Uma passagem que o marcava era a do paralítico de Cafarnaum, Marcos 2, 1-12, quando os amigos, não podendo chegar até Jesus pela multidão, abriram o telhado e desceram um homem. Jesus, vendo a fé deles, disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. E depois: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Isso é o que Deus quer de nós, Lucas dizia aos irmãos. Não desistir, não aceitar o não tem jeito, como resposta. Levar os nossos irmãos até Jesus, mesmo que tenhamos que abrir o telhado, ou seja, fazer o impossível em oração. E ele praticava isso. Sempre que alguém na congregação ficava doente, Lucas estava lá, não com palavras vazias, mas com uma presença que transmitia paz. Certa vez, uma criança pequena, filho de um casal da igreja, teve uma febre altíssima que não baixava com remédios. Os pais, desesperados, ligaram para Lucas à meia-noite. Ele foi imediatamente e levou óleo consagrado, e eles oraram juntos sobre a criança. Não foi uma oração longa, mas cheia de autoridade. Senhor, tu disseste que se pedirmos algo em teu nome, tu o farás. Esta criança é tua, e nós te pedimos, em nome de Jesus, que a febre se vá e a saúde volte. Em menos de uma hora, a temperatura da criança começou a cair. Pela manhã, ela já estava brincando, como se nada tivesse acontecido. Os pais, emocionados, contaram na reunião seguinte, e muitos irmãos choraram ao ouvir. Não era emoção passageira, mas uma certeza de que Deus ainda opera hoje como operava nos tempos bíblicos. Lucas também aprendeu que a cura não é só física. Ele mesmo passou por momentos de desânimo após a doença, questionando por que Deus o havia poupado quando tantos outros não tinham a mesma sorte. Foi então que um irmão mais velho, o irmão Antônio, um homem de poucas palavras mas de grande sabedoria, o chamou para conversar. Sentados no banco da igreja após uma reunião, ele disse: Lucas, você acha que Deus salvou você só para você ficar bem? Não. Ele te salvou para você salvar outros. Não só do corpo, mas da alma. Essas palavras ecoaram em Lucas. Ele começou a perceber que muitos na congregação carregavam dores que não eram visíveis: depressão, ansiedade, culpas do passado, vícios escondidos. Ele passou a orar não só pelos enfermos físicos, mas por aqueles que estavam quebrantados por dentro. Uma irmã, por exemplo, vivia em silêncio há anos, carregando a dor de um aborto que fizera na juventude, antes de se converter. Ela nunca tinha contado a ninguém, mas o peso era tão grande que ela mal conseguia olhar nos olhos das outras pessoas. Um dia, após uma reunião, Lucas sentiu o Espírito Santo mover a falar com ela. Ele se aproximou com delicadeza e disse: Irmã, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E Ele quer te libertar. Ela começou a chorar, e ali mesmo, entre lágrimas, confessou tudo. Lucas não a julgou. Apenas orou com ela, pedindo a Deus que tirasse aquela culpa e enchesse seu coração de paz. Nos dias seguintes, ela sentiu um alívio que não vinha dela mesma, mas de Deus. Mais tarde, ela testemunhou: pela primeira vez em anos, eu me senti limpa. Não foi Lucas que me libertou. Foi Jesus, através da oração dele. Esses momentos faziam Lucas entender que o milagre que Deus operara nele não era só para ele.
Era para que outros vissem que Deus não havia mudado, que Ele ainda perdoa, ainda cura, ainda libera. E isso não dependia de quão grande era a fé da pessoa, mas de quão grande é o Deus em quem confiamos. Ele também aprendeu que a gratidão não pode ser apenas de palavras. Depois da cura, Lucas sentiu um desejo forte de servir mais na obra do Senhor. Começou a participar ativamente das visitas aos enfermos, das reuniões de oração, e até mesmo a ajudar na limpeza e manutenção do templo. Não era para ser visto, mas porque ele entendia que tudo aquilo era uma resposta ao que Deus havia feito por ele. Se Jesus lavar os pés dos discípulos, quem sou eu para não servir? Ele costumava dizer. Um dia, um jovem da congregação que estava afastado há algum tempo apareceu na reunião. Ele tinha se envolvido com umas companhias e estava cheio de dúvidas. Após o culto, Lucas o abordou com amor. Irmão, nós sentimos sua falta. Deus te ama e quer te ver de volta. O jovem, com os olhos baixos, disse, eu não sei se ainda tem um lugar aqui. Lucas respondeu, o lugar é do Senhor, não nosso. E ele nunca te expulsou. Foi você quem se afastou. Mas ele está te esperando de braços abertos. Esse jovem voltou, e hoje é um dos mais dedicados na obra. Sempre que conta seu testemunho, ele diz, foi o Lucas que me trouxe de volta. E Lucas, com humildade, corrige, não fui eu. Foi Deus que colocou em meu coração o desejo de não desistir de você. A vida de Lucas se tornou um exemplo de que quando Deus toca uma pessoa, Ele não a toca só para abençoá-la, mas para que ela seja uma bênção. Ele não era perfeito, tinha seus momentos de fraqueza, mas aprenderá a correr para Deus em vez de se esconder. Uma vez, depois de um dia difícil no trabalho, ele chegou em casa desanimado e quase não foi à reunião. Mas algo dentro dele o impulsionou a ir naquele culto. O irmão que ele nem conhecia bem se aproximou e disse, irmão, Deus me mandou te dizer que Ele está contigo e que não desanime. Aquelas palavras foram como um bálsamo, e Lucas entendeu que mesmo nos dias ruins, Deus está presente, muitas vezes através dos irmãos. Ele também passou a valorizar mais os pequenos milagres do dia a dia. Não eram só as curas dramáticas que mostravam o poder de Deus, mas as coisas simples, um irmão que conseguia um emprego depois de meses desempregado, um casamento restaurado após brigas, uma criança que começava a demonstrar interesse pela palavra. Lucas via a mão de Deus em tudo isso e não se cansava de agradecer. Certa vez, durante uma reunião de oração, um irmão pediu que orassem por sua filha, que estava prestes a fazer uma prova importante para entrar na faculdade. Era uma situação comum, mas Lucas orou com a mesma intensidade como se fosse uma questão de vida ou morte. Senhor, Tu sabes o quanto esta família tem jeitado e orado por esta bênção. Abre as portas, Senhor, para que a Tua vontade seja feita. Alguns dias depois, a moça passou em primeiro lugar. O pai, emocionado, disse, irmãos, não foi sorte. Foi Deus respondendo às nossas orações. Lucas sorriu e pensou, isso é que é viver pela fé. Não só nos grandes milagres, mas nas pequenas vitórias que Deus nos dá todos os dias. Ele também aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando as dúvidas vêm. Houve vezes em que, após orar por alguém que não sarou, ele se questionou, será que minha fé não foi suficiente? Mas então se lembrava das palavras de Jesus, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Mateus 17:20. Não era sobre a quantidade de fé, mas sobre em quem a fé estava depositada. Um dia um irmão idoso que lutava contra um câncer pediu a Lucas, meu filho, ore para que Deus me cure. Lucas orou com todo o coração, mas algumas semanas depois, aquele irmão partiu para a glória. Lucas ficou abalado. Porque Deus curava-os e levava outros. Foi então que em oração sentiu Deus lhe dizer, Lucas, a cura final é a eternidade comigo. Alguns eu curo aqui para que muitos creram, outros eu levo para que descansem de suas lutas. Mas em ambos os casos eu estou no controle. Essa compreensão trouxe paz ao seu coração. Ele passou a ver que mesmo na dor, Deus tem um propósito, e que nossa parte é confiar, mesmo quando não entendemos. Hoje, anos depois daqueles eventos, Lucas é um homem diferente. Não pela fama, não por ser o irmão que foi curado, mas porque ele vive o que prega. Sua vida é um testemunho de que Deus não só cura, mas transforma. Ele não é mais aquele jovem que quase morreu de toxoplasmose cerebral. É um servo que dia após dia busca fazer a vontade de Deus, seja nas grandes coisas, seja nas pequenas. E quando alguém lhe pergunta como ele consegue ter tanta fé, ele responde com a mesma simplicidade de antes, não é minha fé, é Deus. Ele é fiel. Sempre foi, sempre será. Basta a gente confiar nele. E assim a história de Lucas continua sendo escrita, não por suas forças,
mas pela graça de Deus, que o tirou da morte para a vida, não só a vida física, mas a vida abundante em Cristo. Que o nome do Senhor seja louvado por isso, hoje e sempre. Amém.